Olá, bem-vindos a mais uma edição do Reverso UFES. Na era digital, pouco se vê livros infantis na mão dos pequenos. Tablets, televisão, computadores e celulares têm tomado o foco das crianças atualmente. E é justamente sobre esse assunto que iremos falar hoje, além de traçar como a tecnologia pode andar junto à literatura. Convidamos Ivana Esteves, doutora em Letras pela UFES e pós-doutora em Educação pela Unesp, para falar como funciona a relação das crianças com os livros na era digital. Olá, Ivana, seja muito bem-vinda. Olá, Duane, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu sou apaixonada. Obrigada. Que isso, obrigada a você. Então, eu gostaria de saber primeiro como se dá a relação das crianças com os livros, né? O que mudou e o que tem mudado. Então, Duane, o que tem mudado bastante é a questão da oferta, né? A gente costuma brincar que desde a primeiríssima infância, desde o berço, os familiares, né, têm oferecido celular. Ah, que bonitinho, ele já sabe brincar no celular, já sabe mexer. E isso cria um problema, porque com certeza, né, os estímulos são muito maiores. Então, em televisão, em tablet, em celular, os jogos, né, essa dimensão toda do encantamento faz com que a criança fique desmotivada quando ela se depara com um livro, por exemplo. Então, isso é o grande problema. É essa oferta exacerbada das tecnologias que vai afastando a criança do livro. E quais são as consequências desse afastamento, né, e dessa troca, dessa substituição dos livros pelas telas, né, em tempo integral? Então, são inúmeros problemas, né, de saúde, visão, a questão mesmo da atenção, mas eu não vou me ater a isso. Eu vou falar dessa perda, desse processo de imaginação, de criatividade, da própria alienação do mundo, né? A criança, você vai vendo que o sujeito ao longo da vida, ele vai perdendo essa capacidade de buscar descoberta, de curiosidade, da contemplação, da observação, a própria criticidade. Então, essas são perdas, a atenção, a capacidade interpretativa. Então, essas são perdas importantes que vão ainda mais criando esse abismo desse sujeito em relação à literatura e aos livros. Perfeito. E falando nesse assunto ainda, né, porque a internet é um espaço de informações múltiplas, né? A gente passa horas e horas nos celulares e as informações estão ali prontas para a gente, frases curtas, então a gente vê muita coisa em pouco espaço de tempo, né, em curto período de tempo. E trazendo isso para a área infantil, para as crianças, né, como que essa percepção das crianças ainda é mais forte, né, quando elas se deparam com essa informação e depois vão pegar um livro que tem uma situação, uma história mais complexa, né, quais são as consequências para as crianças? Então, Duane, o que a gente vem percebendo? Eu trabalho, né, com as estratégias de leitura. A gente percebe que no ambiente familiar, não são todas as famílias que cultivam esse aspecto da leitura, do estímulo à leitura, porque é preciso criar estímulo. O diálogo sobre a história, o que está acontecendo, o que ele leu, o que ele aproveitou. Então, assim, esse diálogo está ausente, né, dentro dos lares. Então, fica para a escola esse papel de estímulo ao desenvolvimento da leitura. Então, eu tenho trabalhado muito, através da Muqueca Editorial, com treinamentos, capacitação de professores nas escolas, porque a gente não pode esquecer que esses professores foram leitores que aprenderam a ler por decodificação. Então, nem todos esses professores também têm prazer pela leitura, né? Desenvolvem a leitura como fruição. Muitos por obrigação ou por utilitarismo, né? O que a gente fala? A gente costuma falar muito, existe uma frase assim, a leitura do texto como pretexto. Então, é sempre um pretexto, quando você tem um livro paradidático, você aproveita aquele livro dentro da escola para desenvolver um projeto. É válido? É importante? Sim. Mas como esse projeto é desenvolvido é muito importante, porque isso também pode ainda reiterar o afastamento da criança
do livro. Então, como você trabalha esse encantamento, a promoção desse diálogo. E sim, fica para a escola, e tem uma pesquisa do Retrato da Leitura, né, no Brasil, que é uma pesquisa recorrente, que mostra que realmente o espaço de maior leitura é dentro da escola. Então, joga na mão dos professores esse papel de estimular, de dialogar, e apesar deles terem um tempo muito exíguo para dar todas as disciplinas, então eles realmente têm esse papel de fazer com que se trabalhe interdisciplinaridade, essas tais estratégias de conexões, estimular a criança com a visualização, então você entender que a ilustração não é uma moldura do texto, a ilustração é uma outra narrativa. Então, todo esse treinamento é o que a gente oferece e que faz com que esses professores possam explorar melhor esse universo da leitura e do poder da literatura para as crianças. E isso é importante porque elas levam isso para dentro de casa. Perfeito. E aí, sim, pode ser através da própria criança reverberar dentro de casa um retorno ao hábito de leitura dentro da família. Ai, ótimo. Se você pudesse aí, né, você falou sobre as estratégias dentro das escolas, duas táticas, assim, duas estratégias mais, assim, potenciais para trabalhar essa leitura com as crianças, quais que você diria, assim? Então, a questão da visualização, né? Eu costumo dizer o seguinte, não oferece logo o livro, não mostra o livro logo, porque você já acaba, por exemplo, com a estratégia de visualização, que a criança tem que imaginar aquele personagem através da leitura. Ela primeiro tem que imaginar, porque quando você oferece, você já está mostrando como o ilustrador imaginou aquele personagem. Então, não é aconselhável que você, de pronto, já mostre o livro. E é o que mais se faz. Olha o livro aqui. E aí você não... A criança já fica assim, influenciada. Ela já vai pensar naquele personagem conforme o ilustrador o criou. A outra estratégia que é muito importante é de conexão, porque a literatura tem esse papel, né, de promover uma leitura de mundo. Então, na conexão, você tem 3 tipos de estratégias. A conexão texto-leitor, que quando você lê uma história de um gato, o professor, a pessoa que está ali como mediador de leitura, ela deve falar o que você está pensando. Né? Na hora, o que você lembra quando você ouve gato? Aí a criança vai para o universo dela. Eu lembro que o vizinho tem um gato, eu lembro que na minha casa tem um gato. E isso envolve e aproxima a criança do livro. Outra conexão é a conexão texto-mundo. Eu lembrei de gato, eu lembrei de uma reportagem na televisão que mataram um gato. Não. Então, são notícias do cotidiano e ela conecta aquela história com essa notícia que ela ouviu. Isso é muito importante para aguçar a criticidade, a análise de mundo, né? Para a criança não ficar alienada. Outra questão, a última, é a conexão texto-texto. Que isso vai demonstrar a riqueza de repertório que essa criança tem. Então, por exemplo, a conexão texto-texto, por exemplo, eu ouvi essa história do gato e lembrei do filme Garfield. Eu lembrei e aí você vai demonstrando o que você tem de conhecimento. Eu lembrei da música de Luiz Melodia, ou eu lembrei do Atirei o Pau no Gato, enfim. Então, é isso que a gente chama de conexão texto-texto, que é esse texto literário com outros textos, né? Música, filme, o que quer que seja. Que legal, legal. Isso, é muito bacana isso. E a gente, né, tá falando sobre literatura e tecnologia, e a pergunta, acho que principal dessa edição, como unir essas duas ferramentas que estão presentes no nosso mundo e vão continuar por muito tempo, né, que é a literatura e a tecnologia. Quais são os caminhos, o que a gente pode fazer para unir esses dois e trabalhar bem dessa forma com as crianças? Então, Duane, a primeira coisa é importante a gente entender, o livro não vai acabar. Né? Essa coisa a quem serve isso, né? Ficar falando que o livro vai acabar, que tem que, né? Enfim, esse desestímulo à leitura. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acho que, assim, existe uma caminhada muito interessante entre o livro e a tecnologia. Eu estudo um teórico que é o Dominique Volton,
que ele fala muito em pensar a comunicação. Acho que o ponto de partida é isso, né? Ele tem um livro chamado Pensar a Comunicação. E eu acho que o caminho é esse, é a gente pensar toda essa oferta tecnológica e sim o homem pegar essas rédeas dessas tecnologias e decidir o que ele vai fazer com isso intencionalmente, com o seu aporte de raciocínio e de intencionalidade, enfim. E aí no contexto da literatura, da alfabetização literária, da mediação de leitura, não é diferente. Nós fizemos eu fiz, durante a pandemia, eu conheci um programador, você veja, num grupo de WhatsApp. Eu conheci um programador da USP, na verdade ele é um estudante de engenharia e faz programação, e a gente começou a conversar, criamos um projeto que ele aprovou na Secretaria de Estado de Cultura, ele trabalhou junto com a gente em parceria, ou seja, nós demos o conteúdo e criamos um projeto chamado Colorindo a Cultura Capixaba. Ele fez um aplicativo. Eu falava da minha angústia desse momento de pandemia, de não poder estar nas escolas e como eu podia estar trabalhando com as escolas. E aí a gente criou esse projeto. Esse projeto é um aplicativo de colorir muito simples. E a gente vai, e ele é ofertado na plataforma da Moqueca Editorial gratuitamente. Então, olha que bacana. E isso estimula as crianças, porque a gente também fez um livro físico de colorir. E nas entrevistas, nas visitas às escolas, a surpresa. As crianças preferem colorir no livro físico do que no aplicativo. E está tudo bem. Elas têm que ter essa capacidade de escolha. É isso. Que legal, Ivana. Olha, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, por ter topado o convite. Tenho certeza que as pessoas aí de casa vão aproveitar muito essa aula, né? Essa verdadeira aula que foi a edição do Reverso de hoje. Muito obrigada. Imagina, Dani, eu que agradeço. E obrigada também a todo mundo que assistiu. Tenho certeza que vocês vão tirar um proveito dessa aula, né? Dessa verdadeira aula que foi o Reverso UFES de hoje. E a gente fica por aqui. Até a próxima.